Olá, chicos, tudo tranquilo? Aqui é o professor Jazieldo de Espanhol, tá? Do Instituto Educacional São José. Tudo beleza com vocês? Queridos, hoje nós iremos trabalhar com a interpretação de texto, tá? Qual o objetivo da interpretação de texto? Veja bem, é construir a compreensão global do texto lido, tá? Unificando e relacionando as informações. É isso que nós iremos trabalhar, tá? Só que dentro dessa interpretação de texto, há três estruturas, tá? Ou melhor dizendo, três eixos, beleza? Três eixos que há dentro dessa estrutura do texto, beleza? Vamos ver então, ó, veja bem. Quais são essas estruturas, tá? Veja bem, o primeiro eixo que nós temos que entender em relação a essa estrutura de texto, nós temos que lembrar que nós temos de forma respectiva que eu vou falar, tá bom? O enunciado, beleza? Tá? Nós temos, além do enunciado, o texto base, tá? E do texto base eu vou pular para onde, queridos? Isso aí, ouvido aqui, beleza? As alternativas, tá? Dentro dessas alternativas, nós temos que fazer uma observação, tá? Qual a observação que nós temos que ter dentro dessas alternativas? Nós temos que entender que nas alternativas, nós temos o que nós chamamos de distratores. Professor, mas aí o distrator, qual é a função dele? Beleza, garoto. Qual é a função do distrator? Ó, o distrator, a alternativa, ela traz o sentido, beleza? Traz o sentido. Só que esse sentido não está de acordo com a proposta do autor. É isso que nós temos que entender sobre o distrator. Lembra que eu falei da questão, da questão das informações, tá? De unificar e retornar a essas informações? Pois é isso, entendeu? Beleza? Vamos lá então. Como eu falei anteriormente, nós temos enunciado, eu sempre digo em sala de aula, que enunciado, tá? É aquilo melhor dizendo, é o coração, tá? É o coração de qualquer questão do Enem. É a partir dele que nós iniciamos, tá? A nossa vitória, beleza? Pois bem, ó, veja bem, o enunciado, qual é a função dele? A função do enunciado é complementar e direcionar. Este complemento vem de onde, professor? Veja bem, é aquela informação que o texto não tem, entendeu? Que vai ser colocada dentro deste complemento, beleza? E o direcionamento? Justamente, o direcionamento, tá? Ele vai nos direcionar para o que a gente vê dentro dos textos, e principalmente textos em espanhol, tá? Dentro do Enem, esse direcionamento vai nos levar para os parágrafos. E é nesses parágrafos que nós temos que entender. Geralmente, olha o que eu estou dizendo, geralmente, tá? Os textos de língua estrangeira espanhol tem 3 parágrafos. Vamos entender cada um deles. Dentro desses parágrafos, nós temos que entender as suas funções. O que é que nós temos aí? Ó? No primeiro parágrafo, ele vai trazer o quê? A introdução, beleza? Se ele traz a introdução, ele vai trazer o quê? A tese, a ideia central. É isso que nós temos que entender, tá? Dentro dessa ideia central, nós temos algumas palavrinhas que chamam a atenção dentro do seu enunciado. Verbos inferir e deduzir, tá? Sempre que for usado esses 2 verbos, ele vai nos levar para onde? Isso, para o primeiro parágrafo. Beleza? Só que nós temos o substantivo conteúdo. O substantivo conteúdo, ele tem como sinônimo a tese, tá? Se ele tem como sinônimo a tese, o tema, tá? Ele vai nos levar para onde? Isso, garoto, para o primeiro parágrafo. Beleza? Tá? Aí nós temos aí o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é o seu desenvolvimento. Vai trazer o quê? Qual é a função desse desenvolvimento do segundo parágrafo? Isso, tá? Ele vai trazer o quê? Informações, tá? Ideias secundárias. São essas informações e ideias secundárias que nós temos que entender dentro desse segundo parágrafo, beleza? E o terceiro parágrafo, tá? Vai ser o quê? A conclusão. Isso, a conclusão de ideia do autor do texto. Ou seja, ele vai dizer as suas opiniões, as suas sugestões. Beleza, queridos? Tá? É essa estrutura inicial que nós temos que entender para ver as provas, ou melhor dizendo, as questões do Enem. Beleza? Bem, dentro disso aí nós temos os textos, tá? Dentro dos textos, pessoal, o que é que nós temos que entender em relação aos textos, tá? No Enem é trabalhado temáticas. E quando eu sei uma temática de um texto, seja ela histórico, seja ela social, seja ela cultural, tá? Eu já tenho aí 50% da resposta. É isso que nós temos que entender em relação, tá, a essa temática que é cobrado dentro das provas do Enem, voltado para o espanhol. Beleza? Olha o que eu falei aqui, ó. Acabei de falar sobre isso, né? Histórico, social e cultural, tá?
Quando, assim, aí o aluno pergunta, professor, mas eu posso entender que tenha texto histórico, social, histórico-cultural? Sim, eu posso ter texto histórico-social, histórico-cultural, sociocultural, ainda vou dizer ainda, histórico-sociocultural, beleza? Tá? Professor, mas aí nas provas do Enem tem outro tipo de texto, são os textos literários, canções, versos. Queridos, ó, veja bem, poesias, versos e canções, eu digo para vocês com toda certeza, em 20 anos do Enem, a cada 2 provas aparece uma questão sendo trabalhados versos, canções ou poesias. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou dizer não, eu vou afirmar para vocês, tá? Sempre esses textos, poesias e canções, sempre vai trazer uma referência social, tá? Sempre, pessoal. Sempre vai trazer uma referência social, tá? Não se engane com isso. Sempre vai aparecer. Eu estou dizendo para vocês, é uma afirmação, porque isto, entendeu? Cai no Enem essas retomadas de informações quanto às poesias, versos ou canções, porque ele vai sempre, tá? Fazer essa referência social, tá? Queridos, aí uma coisa que o aluno me pergunta sempre, professor, cai gramática no Enem? Sim, já caíram 2 questões diretas, que foram as preposições e verbos de câmbio, tá? Muito comum, já caiu essas 2 questões de forma direta mesmo. Quais são os outros assuntos que o Enem cobra, professor, além desse? Eu sempre digo que tem 4 assuntos base que o Enem cobra, tá? São as conjunções, as preposições, como eu falei anteriormente, os verbos de câmbio, tá? Que também já caiu no Enem de forma direta, e o nosso calcanhar de Aquiles, o famoso heterossemântico, os nossos falsos cognatos, tá? Além desses assuntos, nós temos também advérbios de tempo, aí eu chamo isso aí de inquilinos, tá bom? Os verbos de tempo, tá? Os advérbios de tempo, perdão, tá? Ele sempre vai cair dentro das provas do Enem, ou quase sempre vai estar introduzido dentro dos textos, beleza? Tá? Veja bem aqui, ó, o que eu falei para vocês. As conjunções e preposições, os verbos de câmbio e o nosso calcanhar de Aquiles, que é o heterossemântico, tá? Quem são os outros inquilinos, além do advérbio de tempo? Veja bem, ó. E como são inquilinos importantes? Tá? Os sinônimos e as expressões idiomáticas. Queridos, sinônimo eu tenho que entender, tá? Que são palavras parecidas, não é isso? Tá? E as expressões idiomáticas eu não posso confundir com os heterossemânticos, tá? Esta expressão idiomática, tá? Ela vai ter um cunho, ou melhor dizendo, um sentido, né? Ela vai ter um sentido de significado, tá? No cunho regional, no cunho local. É isso que nós temos que entender em relação a essa expressão idiomática. Ela sempre vai nos levar, entendeu? A esse posicionamento cultural, tá? A esse grupo cultural, que nós temos que entender assim, diferente do heterossemântico, porque o heterossemântico, o nome já diz, ó, hetero, diferente, semântico, significado, tá? Então, ele vai nos levar, principalmente a questão aí dos seus significados diferentes da língua portuguesa para a língua espanhola, tá? Diferente da expressão idiomática, tá ok? Uma comparação dessa expressão idiomática, tá? Em relação a uma coisa bem nossa, o piauiês, tá? O piauiês, ele vai trazer, entendeu? Essa diferença regional de significados, porque nem todas as palavras que são ditas aqui no nosso estado vai ter o mesmo significado em outra região, beleza? Deu para fazer essa comparação aí? Ótimo, garotos, tá? Bem, vamos então para as questões. Eu peguei uma questão de 2015, do Enem de 2015. O que diz na questão? Ó? Pela expressão puro florro, olha o que eu acabei de falar, expressão idiomática, tá? Infere-se ao verbo inferir, tá? Vai nos levar para onde? Isso, ouvi daqui, tá? Vai nos levar para onde? Para o primeiro parágrafo, beleza? Que o autor considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru, tá? Como oportunidade para. Quando ele disse no Peru, ele complementou, porque o texto não vai mostrar para a gente, entendeu? Onde aconteceu o fato, beleza? Como aconteceu essa questão, tá? Que o autor considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru como oportunidade para quê? Vamos entender isso aí. Vamos para onde? O enunciado nos direcionou para o primeiro parágrafo, beleza? Lembrar, circula aí, ó, puro florro, que eu vou mostrar para vocês como a gente encontra a resposta. Bem, o que é que o texto diz? El dia del amor não há la violência contra a mulher. Lembra que eu falei dos textos?
O texto ele vai dizer o quê? Tá? Temática. Aí nós temos um questionamento social, tá? Hoy es el dia de la amistad y del amor. Pero, queridos, ó o pero aí, presente, tá? Ó, pero, parece que esse dia é puro flojo. Ó o puro flojo presente aí, queridos, tá? Veja que o pero é uma conjunção. Sendo ela uma conjunção, tá? Veja bem, ó, uma conjunção que traz a ideia de quê? Ideia contrária, ideia de oposição. Quando ele traz essa ideia contrária, ideia de oposição, que é uma conjunção adversativa, já chama atenção. Será que esse dia é realmente o do amor e da amizade? Tá, ó. E parece que esse dia é puro flojo. Aí você retorna, tá? O que foi dito antes. E aí a gente encontra a resposta, tá? Ó. Por quê? Opa! Porque junto, sem acento, dá a ideia de quê? Isso, garoto, de explicação. Em nosso país, aún, circula esse aún, tá? Ó. Aún é que existem muitos casos de maltratos entre as parejas. Aí o aún, pessoal, o aún é um advérbio de tempo que significa o quê? Ainda, tá? Ó. Aí ele diz na frente, ó, muitos casos de maltrato entre as parejas. Falso amigo, heterossemântico. Aí você vai para a etiologia da palavra, par, dois, pares, casais, pronto. Ó, sobretudo, hacia as mulheres. Sobretudo, direcionado a quem? As mulheres. Beleza? Tá, ó. Por isso, ele Ministério da Mulher e... Vizinho, ó, circula isso aí, tá? Dando ideia de quê? De adição. E poblações vulneráveis. Lança a segunda etapa de la campana. Queridos, se está lançando, se o governo peruano está lançando a segunda etapa no combate à violência contra a mulher, e a primeira, por que não deu certo? Grife isso aí, tá bom? Lança a segunda etapa, tá ok? Vamos lá então. Olha, pela expressão puro flojo, infere-se, tá, que o autor considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru como oportunidade para proteger as populações mais vulneráveis. Lindos, proteger como? É somente as populações mais vulneráveis? Não, filho. Lá no texto, eu peguei aqui um trecho do texto, ó. Ainda que aún é que existem muitos casos de maltrato entre as parejas, sobretudo hacia as mulheres. Por isso, o Ministério da Mulher, lembra que eu pedi para você circular o I? Tá aí, ó. E populações vulneráveis. Fizinho, não é somente as populações vulneráveis que ele vai proteger, as mulheres também. Então, aí é o quê? Isso, garoto, o distrator, tá? É esse distrator que nós temos que nos atentar, tá? Porque ele vai trazer essa ideia, tá? Mas a ideia que não está de acordo com a proposta do autor. Beleza? Ó, evidenciar as eficazes ações do governo. Opa, ó, lança a segunda etapa. Quando ele diz que lança a segunda etapa, as ações não foram eficazes. Tá ok? Camuflar a violência de gênero existente no país. Opa! Grifa camuflar, tá? E observa aí, ó, violência de gênero. Gênero. Ô, Fizinho, o gênero quer dizer o quê? Tá? Casal. Beleza? Homem e mulher. O texto tratou sobre isso? Sim, lá no primeiro parágrafo. Que ainda existe muitos maus tratos, tá? Ó, que ele diz aqui, ó. É que existem muitos maus tratos entre as parejas casais, gêneros casais. Sobretudo voltado para quem? Exatamente, para as mulheres, infelizmente, tá? Vamos lá então. Deixa ela aí nas nuvens, tá bom? Tá? Ó, atenuar os maus tratos cometidos por alguns homens, Fizinho, atenuar. Lembra que eu falei lá no início da estrutura? Sinônimo, atenuar significa diminuir, ablandar. Então, morreu, Fizinho, não é o diminuir, beleza? Ó, morreu aí, ó, atenuar os maus tratos cometidos por alguns homens? Não, não vai diminuir isso aí não, morreu. Enaltecer o sucesso da campanha, o sucesso das campanhas de conscientização feminina, enaltecer, segunda etapa. A letra B eliminou a letra E. Então, vai ser qual a resposta? Isso, queridos. Tá aí, ó, letra C de casa. Lindos, eu deixo para vocês aí um feliz, tá? Um bom, que fique em casa, tá? Fique em casa, pessoal. Como diz aí o, ó, quédate em casa. Beleza? Queridos, um abraço bem forte para vocês. Cheiro, lindos!